aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, projeto Paz, UEMA, Enem, da plataforma Gonçalves Dias. E na aula de hoje, nós iremos refletir alguns itens, questões que caíram nos vestibulares do Paz, UEMA e do Enem sobre o período da colonização portuguesa no Brasil. Nós colocamos aí Brasil, parte 1, que nós vamos discutir, eu diria, os primórdios desse processo de conquista e de colonização portuguesa aqui no Brasil, que vai ter como ponto de partida a chegada de Cabral em 1500. No primeiro momento, ali o que alguns estudiosos chamam de fase de conquista, um período pré-colonial, e a partir de 1530 teremos uma colonização propriamente dita, ok? Então nós vamos principalmente trabalhar esses dois primeiros séculos dessa conquista e colonização portuguesa aqui no Brasil, que é o século XVI e XVII, nessa aula aqui de Brasil Colonial, parte 1. A primeira questão, uma questão que caiu aqui no Enem, aí tem questão, foi abordado aqui no Enem em 2016, uma questão que vai nos trazer dois textos e é muito importante sempre fazer esse movimento. Analisar o texto, observar com bastante cuidado os pormenores, as entrelinhas, o que o texto está falando, tomar o cuidado com o comando para poder resolver a questão sem nenhuma dificuldade, ok? Então vamos aqui. Texto 1. Documentos do século XVI, algumas vezes, se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, ou gente Brasília. E, de uma forma ocasionalmente, no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado. Mas as referências aos status econômicos, status no sentido de poder e jurídico, desses eram muito mais populares. Assim, os termos negros da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Observe, então, aqui o fragmento ou texto 1, ele nos fala que determinados documentos dos primeiros processos que vai nos mostrar a conquista e a colonização portuguesa aqui no Brasil, os documentos aqui do século XVI, que é a primeira fase da nossa conquista e colonização portuguesa no Brasil, esses documentos, eles se referem aos nativos, aos habitantes indígenas, como o quê? Como a gente Brasília, né? Ou Brasis. E de uma forma muito esporádica, o termo brasileiro, né? E aí ele mostra como, basicamente, o status, a referência, a posição econômica e jurídica, né, desses nativos, elas acabam, na verdade, sendo uma referência muito mais no sentido popular, né? Tanto prova que quando você observa esses termos negros da terra, né, e índios, eles eram muito frequentemente utilizados, o que mostra, evidentemente, um certo distanciamento com relação a esses termos, ou seja, é uma visão bem do etnocentrismo, é uma visão bem estrangeiresca, é uma visão bem europeizada, é uma visão de fora, é uma visão externa, né? Porque se nós pegarmos esses documentos, por exemplo, do século XVI, nós vamos encontrar a Carta de Pero Vaz de Caminha. Ela é um desses documentos. E quando você fala da Carta de Caminha, você está falando de uma carta que ela tem uma literatura de viajante. Ela se quadra como literatura de viajante. Quer dizer, um documento como a Carta de Caminha é um documento que tem uma visão europeizada. É um documento que vai acabar, na verdade, mostrando concepções do etnocentrismo europeu em relação ao nosso território. O texto 2, ele nos fala o seguinte: índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados pela diversidade cultural
imbuídos de forte preconceito para com o outro, um indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses, anglo-saxões, terminaram por denominar, da mesma forma, povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Então, observe que o texto 2, ele nos fala a forma como os nativos da América, seja da América portuguesa, é o caso, por exemplo, dos tupinambás, ou da América espanhola, é o caso, por exemplo, de uma das civilizações que os astecas, como os europeus, sejam eles portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, como eles vão tratar esses nativos. Começam de uma forma preconceituosa. Eles irão conceituar, na verdade, preconceituar esse nativo, chamando de índios no primeiro momento. Ou seja, são índios por causa daquela ideia de que Colombo teria chegado aqui no primeiro momento e achado que isso aqui era as Índias, no caso a América, então os nativos vão ser chamados de índios. Então, é uma construção, e o que mostra os portugueses completamente desinteressados, sem nenhum interesse pela diversidade dessas populações. De observar que, na verdade, essas populações, elas são populações nativas que têm uma cultura completamente diversa. O europeu, ele não estabelece um olhar de respeito sobre a diversidade cultural dessas populações nativas. Na verdade, ele vai preconceituando. Ele vai, inclusive, igualando, vai chamando todo mundo de índio, inclusive os tupinambás e os astecas, como se não tivesse diferença nenhuma. E nós sabemos que, por exemplo, os tupinambás, eles tinham uma organização comunitária. Já os astecas, por exemplo, tinham uma organização civilizatória. Então, que existia muitas diferenças entre essas sociedades. Quer dizer, é um olhar europeizado, é um olhar de preconceito, é um olhar etnocêntrico. Esse é o olhar que basicamente os europeus estão tendo em relação a essas sociedades nativas do Novo Mundo ou da América. E aqui vem um comando, né? Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus, durante o período analisado, o que são reveladoras dessa forma? Concepção idealizada do território? Não, a concepção idealizada dos nativos e não do território. Percepção corrente de uma ancestralidade, eles não estão trabalhando a ideia da ancestralidade desses nativos. Então, resposta letra C. Os dois textos nos mostram uma compreensão etnocêntrica, estrangeira, europeizada, acerca das populações dos territórios que eles irão conquistar, que é o caso aqui a América Portuguesa, ou mesmo a América Espanhola, e até a América Inglesa, que é o caso ali da América do Norte anglo-saxônica. Então, resposta letra C de casa. Muito bem, aqui nosso segundo item em questão também vai nos trazer dois textos, que caiu no Enem 2018. O primeiro texto ele coloca o seguinte: e pois que em outra coisa, essa coisa que ele fala é coisa, e pois em outra coisa, nesta parte, me não posso vingar do demônio, adomesto da parte da cruz de Cristo Jesus, a todos que este lugar lerem, que dei a esta terra o nome com tanta solenidade lhe foi posto, sobre a pena da mesma cruz, que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. Então, observe que o texto, ele nos mostra a presença, basicamente, de uma influência cristã, de uma influência, basicamente, do cristianismo, no processo de conquista e colonização aqui da América Portuguesa, ou seja, do Brasil, pelos portugueses. O nome Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz, foram os primeiros nomes atribuídos pelos conquistadores portugueses para o Brasil. Daí esse processo
de você conceituar o nome Vera Cruz, Santa Cruz, e se vê claramente aí um processo de quê? Um processo da influência do cristianismo. E ele nos mostra a presença do pau-brasil, nessa terra de Vera Cruz, nessa terra de Santa Cruz. Então, se é o pau-brasil, claramente ele está se dirigindo ao período pré-colonial, ao período da conquista, os 30 primeiros anos do processo da presença portuguesa aqui no Brasil, onde nesse período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, nesse período a principal atividade econômica que foi explorada, haja vista não há uma ocupação efetiva, não há um processo de produtividade organizado pelo Estado português, a principal atividade econômica explorada foi um produto extrativo, que foi o pau-brasil. Inclusive, eles utilizaram a mão de obra indígena através de prática de escambo. E o texto 1 sinaliza, inclusive, para a presença dessa atividade econômica. Texto 2. E deste modo, Sião os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhes houveram de ensinar, a dizer como os papagaios, as quais a primeira coisa que ensino é papagaio real para Portugal, porque tudo quer ir para lá. O texto 2, ele já nos fala da época da colonização propriamente dita, ou seja, pós 1530. Ele já não fala da época das atividades produtivas que vão ser montadas pelo Estado português, pelos colonos portugueses. É o caso, por exemplo, da cana-de-açúcar e a produção, a partir dela, do açúcar, mostrando que toda essa riqueza é destinada à coroa portuguesa, é destinada a Portugal. Isso por conta do quê? Da montagem do pacto colonial. A partir de uma colonização efetiva, estabelecida pós 1530, o Estado português, por conta do mercantilismo, ele vai estabelecer o pacto colonial. E o pacto colonial, conceitualmente, nos mostra que a colônia é o instrumento de riqueza na metrópole. Esse açúcar produzido na colônia tem que ir para a metrópole, sobre o monopólio e o controle da metrópole. Então o texto 2 nos mostra riquezas que vão ser expropriadas também, como foi o texto 1, o caso do pau-brasil, aqui o caso do açúcar, porque ele fala de fazendas, riquezas que são expropriadas, que são exploradas na colônia e que devem ser voltadas para atender as necessidades da metrópole ou da coroa portuguesa. As críticas desses cronistas, porque são duas críticas, ao processo de colonização da América, estava relacionada ao quê? Ao trabalho escravo? Não, eles fazem crítica justamente ao quê? A saída dessas riquezas locais para a coroa portuguesa. Implantação de polos urbanos, não. Devastação de áreas naturais, não. Ocupação de terras indígenas, não. Expropriação de riquezas locais. Isso sim, é o caso do pau-brasil, como fala o primeiro texto, é o caso do açúcar, como vai nos falar o segundo texto. Resposta à letra E. Terceira questão, item questão que caiu no Enem em 2015. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem F, fé, não tem L, lei, não tem R, errei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. Então, observe que esse cronista, que nós estamos diante de um fragmento de um cronista, que é o Pero de Margalhães de Gandavo. Esse cronista, ele mostra uma visão completamente etnocêntrica, completamente preconceituosa, uma visão que não considera, de forma nenhuma, a cultura das sociedades nativas que existia aqui na América, que existia aqui, por exemplo, nessa América portuguesa,
Ele ignora completamente que essas sociedades têm sua própria forma de organização política, porque ele diz que essa sociedade carece de quê? De rei. Ele ignora que essas sociedades indígenas, essas sociedades nativas, têm suas próprias leis, porque ele coloca que ela carece de lei. Ele ignora completamente que essas sociedades indígenas têm a sua própria fé, sua própria religiosidade. Porque ele trabalha com a ideia da fé, da organização política, da religião, da organização política e da legislação europeia. Então, uma visão, mais uma vez, essa visão do etnocentrismo, que ignora completamente a cultura dessas sociedades. E aí vem um comando. A observação do cronista português, Pero de Magalhães de Gandavo, de 1576, sobre a ausência das letras F, L e R, ausência da fé, lei e do rei, na língua mencionada, ou seja, entre os nativos, demonstra o quê? Simplicidade da organização social, pelo contrário, dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização, não superioridade da sociedade europeia, não, mas uma falta de compreensão, um preconceito, ou seja, uma incompreensão dos valores sociais e culturais indígenas pelos portugueses. Resposta, letra D de dado. Nossa quarta questão, item questão, caiu no Enem em 2021, e o fragmento diz o seguinte: também há muito pau-brasil nestas capitanias, de que os mesmos moradores alcancem grande proveito, o qual o pau se mostra claro, ser produzido da quentura do sol e criado com a influência de seus raios, então um produto nativo, porque não se acha senão debaixo da torre da zona. E assim, quando mais perto está da linha equinocial, tanto é mais fino e de melhor tinta. E esta é a causa porque o não há na capitania de São Vicente, nem daí para o sul. Então ele nos mostra, o fragmento, a exploração do quê? A exploração do pau-brasil. Mais uma vez, um texto que nos traz um cronista da época, Gandavo, mostrando a existência do pau-brasil, principalmente no litoral nordestino, em uma área tropical. Um pau-brasil sendo um produto natural. Um pau-brasil que, segundo ele, se desconhece a existência lá em São Paulo, que ele fala da capitania de São Vicente, lá para o sul. A presença está aqui na área do litoral nordestino, um produto nativo, um produto que irá, evidentemente, se explorar, principalmente durante o período pré-colonial, durante a chamada fase da conquista. Um produto que, inclusive, eles irão proteger da ação das intempéries, da ação dos maus tempos, da chuva, do sol, porque vão ser construídos no período pré-colonial feitorias. Feitorias serão construídas para justamente armazenar esse pau-brasil, onde eles irão utilizar, inclusive, a mão de obra indígena, a partir de prática de escambo. É a primeira atividade econômica, que é uma atividade extrativa, predatória, que os portugueses vão explorar aqui na América Portuguesa, ou seja, no Brasil, durante o chamado período pré-colonial de 1500 a 1530. Então, claramente, esse cronista ele nos mostra essa atividade econômica, ele nos mostra o aspecto natural dela, ele nos mostra o ambiente onde irá, na verdade, se ter a presença dessa atividade e até mesmo a importância econômica dela, principalmente para a produção de tinturaria na Europa. O registro efetuado, olha só o comando, pelo cronista, nesse texto, harmoniza-se com a seguinte iniciativa do período inicial da colonização portuguesa. Introdução da lavoura? Não, ele está falando de pau-brasil. Então, olha só, a implantação de feitorias litorâneas para garantir a extração de recursos naturais. É o caso do pau-brasil. Resposta certa, letra B de bola. Ok, galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, no projeto da plataforma Gonçalves Dias, do PAIS, o EMA e do Enem. Na aula de hoje, nós iremos resolver alguns itens, questões que caíram em vestibulares do PAIS, o EMA e do Enem sobre Brasil na época da colonização portuguesa. Aqui o Brasil Colônia parte 2, onde nós iremos priorizar principalmente aqui o século XVII e o século XVIII, que são os dois momentos importantes dessa fase da colonização portuguesa no Brasil. Iremos trabalhar principalmente aspectos mais culturais, sociais, né, desse momento aqui de colonização. Observe que essa colonização, ela basicamente se desfaz, né, do ponto de vista da autonomia política da colônia, a partir do processo da consolidação da independência ali em 1822. Em algumas províncias, um pouquinho mais tarde, como é o caso do Maranhão, que só reconhece a independência em 1823. Então vamos lá. A nossa primeira questão, nosso primeiro item em questão, que caiu aqui no Enem 2021, ele vem aqui com um fragmento. É importante nós analisarmos esse fragmento para que a gente possa pensar o que ele está falando, o que está por detrás desse inserto, né? Geralmente eles usam esse termo, inserto, que é a mesma coisa que fragmento, e a partir daí olhar para o comando para poder resolver com calma a questão. Então olha só, de um lado, ancorados pela prática médica europeia, por outro, pela terapêutica indígena. Então, observe que o texto, ele já vai mostrar claramente que há uma mistura. Ele já mostra uma mistura, porque ele diz, olha, ancorado, ou seja, sustentado. De um lado, existe uma prática médica europeia, mas de outro, uma terapêutica indígena. Então, observe que aqui o indivíduo que ele se refere vai utilizar tanto o conceito da medicina europeia, o conhecimento da medicina europeia, como, e conhecimento é empirismo, quando você fala de conhecimento, você está falando de empírico, então o conhecimento da medicina europeia com conhecimento terapeuta indígena. Então você está falando aqui de empirismo. Então há uma mistura, ele já nos fala desde o início do texto. Aí ele continua, com seu amplo uso da flora nativa, olha só, os jesuítas, né, ele mostra os jesuítas foram os reais iniciadores do exercício de uma medicina híbrida, olha aí, mistura. Os jesuítas foram os primeiros a iniciar, a trabalhar uma medicina onde eles misturaram o empirismo, o conhecimento europeu, com a terapeuta dos nativos, dos indígenas, que se tornou marca do Brasil colonial. E que, na verdade, até hoje, né? Repare que até hoje se utiliza ainda milhares de pessoas. Eu mesmo, às vezes, quando estou com problema de garganta, vou até o supermercado, ou mesmo no mercado, né, de preferência, e compro ali algum tipo de medicamento terapêutico, né, usando aí muitas das vezes com antibiótico, ou seja, misturando esses conhecimentos empíricos, e até hoje se faz isso. Né? Alguns religiosos vinham de Portugal, já versados nas artes de curar, né, tendo conhecimentos na área médica, mas a maioria aprendeu na prática diária as funções que deveriam ser atribuídas a um físico, cirurgião, barbeiro ou boticário, inclusive usando, evidentemente, também a medicina nativa. Conforme o texto, o que caracteriza a construção da prática medicinal descrita, uma prática híbrida, mistura, é a adoção de rituais místicos. A adoção de rituais místicos? Não. Né? É a rejeição de dogmas cristãos? Não. Superação da tradição popular? Pelo contrário. Imposição da farmácia nativa? Não. Mas é uma conjugação.
Repare que no texto ele mostra, olha só, medicina híbrida, então conjugação de saberes empíricos, como ele coloca lá no começo do texto, a prática médica europeia, terapêutica indígena. Então, resposta, letra E, ok? Segunda questão. Nosso segundo item em questão, que caiu no Enem 2021, tem uma imagem no texto 1. Essa imagem, nós temos, evidentemente, negros escravizados, né, levando, evidentemente, na sua cabeça uma série de dejetos, né, evidentemente, de quem? Dos seus senhores. O que mostra claramente aqui uma hierarquização na sociedade colonial, porque a escravidão nos mostra claramente a presença de uma hierarquia. Uns mandam, outros obedecem. Uns são senhores, outros são escravos. Então, um é dominante, outro é dominado. Então, aqui você tem claramente uma hierarquização presente na nossa sociedade colonial, como se observa nessa imagem. Tá? Tanto prova que no texto 2 ele vai reforçar essa ideia desses dejetos carregados por esses escravos. Olha só, a repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias, né, porque não existia saneamento básico, então se jogava o lixo e até mesmo os dejetos das casas, aonde? Nas praças e nas praias. Infelizmente, a gente ainda continua tendo isso, né, porque o nosso saneamento básico ainda continua sendo muito precária, e tem pessoas ainda que pegam os seus lixos, mas elas mesmo, não necessariamente, né, escravos ou mesmo as suas empregadas, né, levam os lixos e colocam aonde? Nas ruas, nos córregos dos rios, certo? Tanto prova que isso traz problemas que, não só ambientais, mas até mesmo com relação à questão da facilidade de enchentes. Então, essas práticas aqui de estar carregando esses dejetos, esses lixos, eram realizados por escravos. Eram geralmente destinados, olha só, ao único escravo da família, ou ao de menor status ou valor, né, para você ver, né, aquele mais inferiorizado. Aquele escravo mais inferiorizado é ele que se utilizava geralmente para levar esses dejetos. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos, conhecidos popularmente como tigres, levavam turbos ou barris de excremento, olha só, e lixo sobre a cabeça pelas ruas do Rio. Então, claramente, escravidão e hierarquização. A ação representada na imagem e descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano, do dia a dia, nas cidades do Brasil, como a do Rio de Janeiro, dos séculos XVIII e XIX, ou seja, período da colonização e até mesmo período ali imperial, que o século XIX foi um século de transição do período colonial para o imperial, caracterizada pelo quê? Valorização do trabalho braçal. Pelo contrário, se pega inclusive o escravo mais inferior para se utilizar nesse tipo de trabalho. Reiteração das hierarquias sociais. Reiterar quer dizer o quê? Confirmar. Tá? As hierarquias estão sendo confirmadas. Ele é escravo, de menor importância, e como escravo e ainda de menor importância, ele vai ser utilizado para esse tipo de trabalho, né? Para esse tipo de tarefa repugnante, como o fragmento coloca no início. Então, resposta, letra B de bola. Muito bem. E aqui nós temos a terceira questão, que caiu no Enem em 2019. Lá vem o fragmento. Olha só. O processamento da mandioca, ele já vai começar a falar da mandioca. A mandioca que foi utilizada no período da colonização portuguesa, aqui no Brasil, como uma das principais atividades para garantir a sobrevivência e o abastecimento do mercado interno. É importante observar que no período da colonização portuguesa, não só de produtos de exportação, viveu a colônia.
A colônia tem uma série de atividades de mercado interno, atividades complementares, atividades que vão ser muito importantes para a sobrevivência, basicamente, dessa sociedade colonial. Entre essas atividades econômicas, nós temos a mandioca. Era uma atividade que a mandioca, inclusive, já era usado pelas sociedades nativas. É cultura nativa. O processamento da mandioca era uma atividade já realizada, olha só, pelos nativos que viviam no Brasil, antes da chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo da colonização portuguesa, a produção da farinha ela foi aperfeiçoada pelos portugueses, por esses colonos, e ampliada também, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa, ou seja, em todo o território do norte a sul, a farinha da mandioca ela foi comum, ela foi utilizada como sustentabilidade dessa população, dessa sociedade colonial, uma atividade complementar importantíssima para a organização da sociedade colonial. Com a consolidação do comércio do Atlântico, o comércio do Atlântico é o comércio da exportação, no primeiro momento do açúcar, depois da mineração. Em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares, ou seja, também se levou a farinha. Ela não foi apenas usada no mercado interno, mas ela chegou até mesmo a ser exportada. E chegou, inclusive, aos mercados africanos, servindo como moeda de troca, como foi também o caso, por exemplo, da cachaça, como moeda de troca em relação aos negros africanos escravizados. Se utilizou também a farinha como a cachaça, como moeda de troca. Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto, no caso a mandioca, a farinha, exemplifica historicamente o quê? A difusão de hábitos, o quê? De hábitos alimentares. Olha só, hábitos alimentares estão sendo difundidos, né? Não só em todo o território, mas também no próprio quê? Na própria região da África, a partir do oceano. A partir do momento que a farinha sai, chega na África, é utilizada como moeda de troca, você está tendo a difusão de hábitos alimentares. A farinha serve como principal hábito alimentar. Então, resposta letra A, ok? Porque, olha só, não é uma disseminação de rituais. Nem tampouco não está se ampliando os saberes dos autóctonos. Pelo contrário, o texto mostra um aperfeiçoamento. Não é uma ampliação, é um aperfeiçoamento, que vai, evidentemente, aumentar a produção. Não há uma apropriação de costumes guerreiros, né? São costumes dos nativos e não necessariamente de guerreiros. E nem tampouco o texto está falando de oferendas religiosas, está falando de uma farinha, de uma atividade que serve para alimento, ok? Então, por isso, a resposta da letra A, difusão de hábitos alimentares. Muito bem. Temos aqui nossa quarta questão, que caiu, item questão no Enem, em 2021, e nos fala o seguinte: lendo atentamente os autos da devassa, os documentos da devassa da Inconfidência Mineira, o que encontramos? Os envolvidos são filhos de Minas, naturais de Minas. A terra era o país de Minas, percebido como continente ou como capitania. Ora, se nós observarmos com bastante cuidado o fragmento, que ele fala sobre a percepção dos autos, dos documentos da devassa da Inconfidência Mineira, nós estamos diante de um movimento do século XVIII, a Inconfidência Mineira ocorreu em 1789, um movimento que ele teve um caráter emancipacionista, ele teve um caráter separatista, ele pretendia quebrar, romper com o pacto colonial. Uma das suas reivindicações desses inconfidentes era acabar com o chamado pacto colonial português e com isso garantir a independência política da colônia
essa era uma das bandeiras levantadas pelos inconfidentes, onde tinha a liderança ali das elites econômicas da região mineradora, das elites intelectuais, certo? Que vão participar, evidentemente, ali, que vão estar pensando o movimento com a presença, né, de setores, eu diria, de uma classe mais mediana, como é o caso de Tiradentes, né, que vai ser aí o grande líder do movimento, idealista, né, o que acreditava, evidentemente, nessas 10 liberdades, o que era admirado, o que foi seguido e talvez por isso punido. O que vai punido, no caso, com a pena de morte, porque os demais, eles tiveram penas mais leves, diferentemente de Tiradentes, né, que foi executado através do enforcamento, né, esquartejamento. Então, o que se observa é um movimento que ele traz aí um caráter separatista, que é o movimento da Inconfidência Mineira. Mas um movimento que, se nós analisarmos com bastante cuidado, que foi inspirado, inclusive, nos princípios do iluminismo, um movimento que, na verdade, tinha vagas ideias republicanas, tá, que falava, inclusive, em criar universidades, São João del Rei como sede, basicamente, do Brasil, um movimento que não passou de uma fase conspiratória. Ele ficou apenas na conspiração. Um movimento que não trouxe um projeto, não definiu um projeto, por exemplo, no que diz respeito às questões de ordem social, tipo abolição da escravidão. Você não vê isso dentro desse movimento. Um movimento que não passa de uma conspiração. Deveria ter ocorrido, foi pensado para ocorrer no dia da cobrança de um imposto chamado derrama, mas antes disso ele foi desarticulado. Tá? O plano foi evidentemente descoberto, delatores como Silvério dos Reis foram importantes para isso, mas é preciso observar que esse movimento, o fato dele não ter se concretizado, não se deve apenas à delação. A delação de Silvério dos Reis foi importante, não resta dúvida, para que o movimento não acontecesse, para que o movimento ficasse apenas na fase da conspiração. Mas é importante também observar, pelo próprio fragmento que ele nos traz, que o documento, o movimento, no caso, que o documento nos mostra, o movimento, ele envolve diretamente o quê? A região mineradora. Então, observe que não há um projeto de independência defendida pelo movimento, no sentido de integrar outras regiões, outras capitanias, para lutar pela independência. Então, você claramente percebe, tá, que é um projeto fragmentado de luta. É o que o historiador Boris Fausto chama de lutar pelo nacional de uma forma regional. Lutar pelo nacional, pela independência da colônia, mas de uma forma regionalizada, de uma forma fragmentada. Né? De uma forma fragmentada. E que essa luta fragmentada, essa luta regional, teria também contribuído, de certa forma, para o quê? Para o resultado negativo da Inconfidência, ou seja, para o movimento ficar ali só na fase de conspiração. Então, olha só, a identificação exposta no texto destaca uma característica do domínio português na América, ao apontar para relevância da atividade intelectual, não, apesar de saber que lá tem. Ineficácia da ação integrativa de ordens religiosas, não. Até porque as ordens religiosas, inclusive na região mineradora, na época da mineração, foram até proibidas de adentrar. Fragmentação do território, submetido ao controle de Portugal. Né? Tanto prova que estava lá as autoridades portuguesas reprimindo violentamente o movimento. Então, resposta, letra C de casa, ok? Letra C de casa. A letra D, invisibilidade de eventos, não.
abrangência do processo de aculturação, não. Ok, galerinha? Tá? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu! Salve, salve, galerinha! Professor Marcos Vinícius na área, sou teu professor de Geografia da nossa plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade a esse projeto para ti sensacional, estudante, tá? Que é uma revisão completa, um preparatório completo aí do PAS, da nossa UEMA e do, claro, da preparação para o Enem. Uma série de aulas, né, que nós estamos aí elaborando para ti, com muita resolução de questões desses dois certames, e muito claro, tá? Sempre questões extremamente atualizadas. Selecionamos aí 24 temáticas, só para tu ter noção, a serem trabalhadas dos aspectos geográficos aí do campo físico, do campo humano, para na hora das tuas provas, tanto da UEMA quanto do Enem, tu chegar lá e gabaritar. E hoje, galerinha, nós vamos trabalhar um assunto aí muito bacana, um assunto que muita gente adora trabalhar, porque ele traz muita curiosidade. E principalmente, galera, tá? As duas bancas, tanto a UEMA quanto o Enem, adoram abordar essa temática. Hoje nós vamos falar, galera, sobre a famosa climatologia, galera, tá certo? Assunto aí fenomenal, belezinha? Só para te lembrar, antes da gente começar a responder essa questão, a gente está utilizando algumas estratégias, não é, de resolução de questões, sempre buscando inicialmente analisar, né, o comando da questão, para depois a gente buscar analisar as imagens e os textos de referência. Como tu está vendo aqui, por exemplo, nós temos imagens de referência, mas tu tem um comando a posterior, tá certo? É uma técnica que eu já expliquei em outras aulas, belezinha? E a gente continua a seguir. Então, para a gente começar com chave de ouro, respira, oxigena e vamos para cima, porque é muito sucesso. Essa questão, inclusive, agora é uma questão do Enem, que foi contemplada em 2017, tá? Ela começa aqui com duas imagens muito claras. Isso aqui nós temos um climograma, eu ainda não vou analisar ele com vocês, tá certo? E aqui nós temos um mapa mundi, tá bom? Vamos analisar o comando da questão, o que ela de fato te pergunta. Ela diz o seguinte, olha bem. As temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade, o que é pluviosidade, Marcos? Índice de chuva, tá, galera? Expressas no climograma apresentam o clima típico da seguinte cidade. Beleza. Aí ele tem Cidade do Cabo, África do Sul, marcada pela reduzida amplitude térmica, Sydney, na Austrália, caracterizado pelas precipitações abundantes, Mumbai, na Índia, definido pelas chuvas monsônicas torrenciais, Barcelona, na Espanha, né, afetado pelas massas de ar, e por último, Moscou, na Rússia. Belezinha? Então, eu preciso analisar aquele climograma para determinar de quem ali ele se enquadra. Galerinha, primeira coisa importante, antes de analisar ali a imagem, eu vou te passar algumas dicas fundamentais para responder essa questão. Primeira coisa importante, quando a gente fala de estações do ano e variação de temperatura, tá? Marcos, o que são essas ditas estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Nada mais, nada menos do que a variação de temperatura no decorrer do ano, tá certo? Vão existir algumas regiões do nosso planeta que vão ter uma menor variação de temperatura no decorrer do ano, principalmente as regiões centrais do planeta. Normalmente elas são constantemente quentes. E outras regiões do planeta onde essa variação de temperatura vai acontecer. Normalmente as regiões de média latitude. Em determinados períodos vão ficar mais quentes, em outros períodos vão ficar mais frios. Em outros períodos elas vão estar ou a sua temperatura subindo ou a sua temperatura caindo. Fechou? Outra questão importante, galera, tá? Quando a gente fala de estações do ano, vai ser bem interessante para responder essa questão, tá? A estação do ano, como eu te disse, nada mais é do que a variação de temperatura. E você anota isso aí, é importante. Nós podemos classificar estações de dois tipos. As estações de extremo de um lado e as estações intermediárias do outro, tá? Quem são as estações de extremo, Marcos? Ora, de temperaturas extremas, ou para mais ou para menos. Quem tem as maiores temperaturas? Verão. E quem é o oposto, mais frio? Inverno. Essas são as temperaturas de extremo. E nós temos do outro lado as temperaturas, né, as estações intermediárias, que são aquelas onde a temperatura está aumentando, que nós conhecemos como primavera, ou está caindo, que nós conhecemos como outono. Por que eu estou te falando isso, Marcos? Simples.
Porque, galera, quando a gente vai analisar estações do ano, climas do mundo e variação de temperatura, quando ocorre uma estação em um hemisfério, lembrando, nós tomamos por base a latitude, né, então nós vamos ter o hemisfério norte e o hemisfério sul. Quando ocorre uma estação no hemisfério norte, obrigatoriamente no hemisfério sul nós teremos uma estação diferente. Agora, qual estação, Marcos? Simples, nós vamos seguir a lógica do extremo ou do intermediário. Quando eu tenho uma estação extrema em um hemisfério, obrigatoriamente no outro hemisfério eu também terei uma estação extrema. Ou seja, se eu tenho o hemisfério norte tendo verão, obrigatoriamente no hemisfério sul eu terei o inverno. E vice-versa. Quando for inverno no hemisfério norte, será verão no hemisfério sul. Fechou? E as estações intermediárias. Quando for primavera no hemisfério norte, obrigatoriamente será outono no hemisfério sul e vice-versa. Mas por que eu estou te falando isso? É simples, galera. Quando a gente vai analisar o climograma de uma região, nós precisamos entender que quando nós temos um período de maiores temperaturas em um determinado hemisfério, obrigatoriamente no outro nós teremos ali, né, as temperaturas mais baixas. Quando é que, por exemplo, é o verão no hemisfério norte? Eu vou te dar uma dica rápida para tu lembrar, tá? Lembra que os eventos de ordem mundial, como por exemplo Olimpíadas, a própria Copa do Mundo, que embora agora esteja acontecendo no meio para o final do ano, já em novembro, mas justamente por quê? Porque no meio do ano as temperaturas no Catar estariam muito altas. Por quê? Porque o verão no hemisfério norte sempre acontece no meio do ano, tá? Então o verão no hemisfério norte acontece no meio do ano, tá certo? E no final do ano, Marcos, no hemisfério norte, o que acontece? O inverno. Por que eu estou te falando isso? Vamos lá para a imagem agora, tá? Quando a gente vai olhar esse climograma, ele vai ser composto por duas informações básicas. Essa linha vai representar a temperatura, galera. E tu vai perceber que J, F, M, A são os meses, janeiro, fevereiro, março, abril. Tu vai perceber que essa temperatura vai variar no decorrer do ano. Primeira coisa que tu vai precisar identificar aí, onde é que eu tenho as maiores temperaturas? Eu tenho as maiores temperaturas na parte do meio, junho, julho, agosto, ou seja, no meio do ano. Então, rapidamente eu já consigo perceber que esse climograma aqui, ele está referido a uma região do hemisfério norte. Por quê, Marcos? Porque o hemisfério norte vai estar sobre o verão na metade do ano e você vai perceber aqui que, consequentemente, nós teremos as maiores temperaturas. Só aí, galera, eu já vou conseguir, por exemplo, eliminar as cidades que estão no hemisfério sul. Porque esse climograma eu já sei agora que ele é do hemisfério norte, belezinha? Então, Cidade do Cabo já sai, Sydney já sai. Aí tu fica, Marcos, mas Mumbai está, por exemplo, ali no hemisfério norte, a linha do Equador. Então fica entre Moscou, Barcelona e Mumbai. Como é que eu vou saber agora? Eu tenho 3 opções, de 5 eu já caí para 3. Simples. Agora eu vou olhar a variação de temperatura, galera, tá? A outra linha que representa essas colunas representa o índice de chuvas, o climograma, tá certo? Que vai ser, consequentemente, também influenciado, tá certo, pela temperatura. Quanto mais quente estiver, galera, tá? Consequentemente, maior a possibilidade de precipitação, porque a chuva nada mais é formada do que a evaporação de água dos oceanos. Então, tu vai perceber, por exemplo, aqui no meio do ano, quando fica mais quente, tende a chover mais, belezinha? Mas como é que eu vou saber qual dessas 3 cidades? É simples. Vamos levar em conta um fator climático fundamental, galera, tá? Chamado latitude, tá? O que a latitude nos diz? De maneira muito simples para a climatologia. Simples. Que nas regiões centrais do planeta, galera, onde, por exemplo, nós daqui de São Luís, do Maranhão, estamos situados, nas regiões de baixa latitude, a iluminação é constante, então as temperaturas são elevadas. Quando a gente se afasta do centro da Terra, ou para o hemisfério norte, ou para o hemisfério sul, o índice de luminosidade vai variar, vai, cair. Então a temperatura, ela cai. Perfeito? Então eu já sei que nas regiões centrais do planeta eu terei temperaturas elevadas. Quando eu vou olhar esse climograma, eu vou perceber, por exemplo, que no final do ano, em meados de janeiro, a temperatura vai chegar numa casa de menos 10 graus. Aí tu pergunta, Marcos, menos 10 graus é uma temperatura adequada para as regiões que ficam aqui no centro da Terra? Não é, galera. Então, rapidamente eu já consigo excluir Mumbai e consigo excluir, por exemplo, Barcelona. Que cidade eu estou me referindo, Marcos? Esse climograma, ele vai ser um climograma típico de uma região de média para alta latitude, ou seja, mais afastado do centro da Terra. Como eu sei disso, Marcos? Porque no período, por exemplo, do inverno, as temperaturas caem bastante.
E até no período do verão você vai perceber que as temperaturas vão chegar ali na casa dos 20 graus, ou seja, não vai ficar tão quente assim. Fica mais quente se comparado ao período do inverno, mas não fica tão quente assim. Então, galera, esse climograma ele é referido à região do hemisfério norte e uma cidade de alta latitude, que seria quem? Seria Moscou, galera. Tem aí, com certeza, o nosso gabarito qual é? É a letra E. O climograma é de Moscou, influenciado pela localização geográfica em alta latitude. Fechou? Muita informação nessa questão que a gente vai utilizar, inclusive, agora para as próximas, beleza? Já falamos de um fator climático importante que foi a latitude. A gente vai voltar a falar dela ainda. Vamos para a próxima questão, tem mais questão bacana aqui. Questão do Enem 2019. Veja bem, tu está percebendo que o Enem adora cobrar essa temática, tá certo? Assim como a prova da UEMA também, a gente vai já responder algumas questões da UEMA. Mas foca de novo. Eu tenho uma imagem, tá certo? Ele diz aqui, ó, regiões áridas e semiáridas do mundo. Eu não vou analisar. Bora ver o comando da questão, o que ela nos diz. Diz o seguinte, no hemisfério sul, já passamos algumas características desse hemisfério, a sequência latitudinal dos desertos representada na imagem sofre uma interrupção no Brasil, devido à seguinte razão. Ou seja, ali tu já vai focar no hemisfério sul. Ele está dizendo que ali vai acontecer alguma coisa na sequência latitudinal dos desertos. Abre aspas. Marcos, o que é deserto? Deserto é areia, como a gente vê nos filmes? Não, galera, tá? Anota bem aí com calma. Deserto nada mais é do que áreas, tá? Com baixo índice pluviométrico, baixíssimo índice pluviométrico, ou seja, áreas com pouquíssima quantidade de água. Isso caracteriza, galera, um deserto. Deserto não é associação, tá? Como, por exemplo, de areia e calor, tá? Tanto é que existem desertos quentes, que são secos, porque não tem água, mas existem também desertos frios. Eu vou te dar um exemplo aqui, o deserto do Atacama, que eu vou até te mostrar já nessa imagem, que fica aqui na América do Sul. As temperaturas são baixas, mas é uma área desértica, tá? Então lembra, deserto, galera, tá? É uma área com baixo índice pluviométrico, uma área muito seca, com pouca água. Inclusive, alguns já diziam, né, como propaganda, só para tu ter noção da questão do deserto, fazia-se propaganda com a nossa região dos Lençóis Maranhenses como o deserto brasileiro. Era um erro geográfico, tá? Porque se falava o deserto justamente com a ideia da areia, das dunas e tal, mas essa área está longe de ser um deserto. Por quê? Porque lá chove bastante, tá? Em dados numéricos, uma área, por exemplo, para ser considerada desértica, ela pode chover até 500 mililitros por ano. Os Lençóis Maranhenses conseguem chover mais de 1.000 litros em um mês, só para tu ter noção, mililitros, belezinha? Então tá longe de ser um deserto. Então ele está falando que no hemisfério sul, voltando, né, existe desertos aqui nessa linha do hemisfério sul e sofre uma interrupção no Brasil. Por quê? Bora analisar essa imagem bem aqui, galera, agora, tá? Regiões áridas e semiáridas, eu vou focar para cá. Hemisfério sul está onde, Marcos? Da linha do Equador para baixo. Ó. E eu vou perceber que nós temos o deserto. Tá? Ali na região da Austrália, nós temos aqui a área desértica, por exemplo, no continente africano, e nós temos também área desértica, por exemplo, aqui na América do Sul, só que na parte da costa do Pacífico. Anota aí uma dica importante, tá? Um dos elementos vitais para a formação desértica são as correntes marítimas. Mas que correntes marítimas, Marcos? As correntes marítimas frias, galera, tá certo? Onde eu tenho presença de corrente marítima fria, a tendência é que o ambiente ao entorno se torne desértico. Por quê, Marcos? Simples, galera. Eu acabei de falar na questão anterior que o que forma o índice pluviométrico é a maior temperatura que faz com que a água evapore. Quando eu tenho correntes marítimas frias, como por exemplo, vamos focar aqui no deserto do Atacama. Está aqui na América do Sul, Marcos, mas é uma área litorânea. Pois é, mas eu tenho essa corrente bem aqui localizada chamada corrente de Humboldt, tá? E essa corrente marítima é uma corrente fria, ou seja, a água fica mais fria. Resultado, a evaporação da água aqui é menor. Se evapora menor quantidade de água, o que vai acontecer com essa região? Não vai precipitar, ela vai ficar uma região seca, baixo índice pluviométrico, então eu tenho uma área desértica. Mas a área em questão que ele está perguntando é justamente aqui, ó, a área do Sudeste. Por que, por exemplo, a região do deserto do Atacama é seca e aqui, por exemplo, o litoral brasileiro não é uma área desértica? A primeira resposta que eu poderia chegar aí, galera, seria justamente a corrente marítima oposta. Nós temos aqui a corrente marítima que passa no litoral brasileiro, uma corrente marítima quente,
tá? Que faz com que, Marcos? Com que se evapore mais água e, consequentemente, precipite, chove. Um outro fator também muito importante, galera, que faz com que o nosso Brasil tenha um bom índice de chuvas é a presença da floresta amazônica, tá? A floresta amazônica, sua cobertura vegetal, ela tem um papel muito importante de liberar a umidade para a superfície. Nós chamamos, inclusive, anota aí, nós chamamos esse elemento de rios voadores. Se tu encontrar numa prova, num livro, falando sobre rios voadores, não está errado, está certo. O que é isso, Marcos? São nada mais do que umidade, água, que é liberada em forma de vapor pelas florestas, principalmente pela floresta amazônica, que vai depois circular pelas correntes de ar por todo o território nacional, levando umidade, tá certo? Esse processo a gente chama de evapotranspiração. Só aí, fazendo um adendo para ti, tu começa a perceber como o desmatamento influencia no menor índice de chuvas. Por quê? Se eu desmato a floresta amazônica, eu vou diminuir esse processo de evaporação de água, galera. Menos florestas, menor evaporação, menor índice de chuvas, tá? Então, Marcos, qual seria a resposta aqui que eu teria para justificar a não ocorrência de uma área desértica no Brasil? Duas: presença de correntes marítimas quentes no litoral e a presença de uma cobertura vegetal que libera a umidade. Bora ver se a gente acha alguma alternativa sobre essa? Olha, ó. Letra A: existência de superfícies de intensa refletividade? Não, não é a letra A, né? Superfícies de intensa refletividade. Está errado. Letra B: preponderância de altas pressões atmosféricas. Galera, anota aí, quando a gente fala de climatologia, alta pressão atmosférica significa ambientes frios, tá? Repetindo, alta pressão atmosférica significa ambientes frios, tá? Ambientes quentes são áreas de baixa pressão atmosférica, ou seja, não vai ser em áreas frias que eu vou ter preponderância de umidade. Errado, tá certo? Letra C: influência da umidade das áreas florestais, sim ou não? Com certeza, né? O nosso gabarito aí, ó, é a letra C de Cristo. Questão bacana, né? Climatologia tem muita coisa legal. Bora responder mais uma questão aí da UEMA agora, tá certo? Questão do PAS 2021, recentíssima, galera, tá certo? Texto motivador, tá? Texto motivador 2 em imagem, vamos para o comando. O comando diz o seguinte: pode-se afirmar que a frente fria é consequência do quê? O que gera uma frente fria? Quando a gente fala de frente fria, galera, nós estamos falando de massa de ar, deslocamento de massas de ar. Como voltar na imagem aqui, você está vendo, nós temos a formação de um fenômeno da frente fria. Só analisando a imagem rapidamente, tu já consegue deduzir esse processo. Como, Marcos? Tu vai ter duas massas de ar muito claras, uma fria e uma quente, que vão se encontrar. Mas o que vai acontecer neste encontro? Para ver o que o texto te diz e a gente vai complementar. O texto diz o seguinte: seja no inverno ou no verão, as previsões do tempo frequentemente anunciam a chegada ou a aproximação de uma frente fria, preparando-nos para enfrentar alguns dias com temperaturas mais baixas, tá? Frente fria, tu tem ali, obviamente, deslocando uma massa de ar fria que vai levar essa característica de menor temperatura. Eu vou já chegar no ponto contigo sobre isso, tá? E de vez em quando, acompanhados de chuva. Beleza. Segundo especialistas, a frente fria é uma zona de transição entre uma massa de ar quente e uma outra fria. Parou bem aí? Eu quero tocar nesse ponto de massa de ar, que muita gente tem dúvida, mas é muito simples de entender. Marcos, o que é uma massa de ar? Anota bem aí, galera. Massa de ar nada mais é do que um bolsão de ar que se forma sobre uma determinada parte do nosso planeta, e onde ela vai se formar, ela vai adquirir a característica desse ambiente. E ela sempre vai ter duas características claras. Uma característica relativa à temperatura, ou seja, ela pode ser quente ou fria, e uma característica acerca de umidade, ela pode ser úmida ou ela pode ser seca. Então pensa comigo, uma massa de ar, por exemplo, que se forma no extremo sul da América do Sul, sobre o oceano. Que características ela vai ter? Ela vai ser uma massa de ar fria, porque ela está longe do centro da Terra, e ela vai ser também uma massa de ar úmida sobre o oceano. E o mais importante agora, o segundo ponto, quando a massa de ar ela se desloca, ela vai levar para outra localidade as suas características de origem. Ou seja, essa massa de ar, por exemplo, fria e úmida, quando ela se desloca, ela vai deixar esses ambientes do qual ela chega mais frios e mais úmidos. Ponto, galera. Isso é uma massa de ar, tá certo? Aí ele continua dizendo
que geralmente é uma zona de transição, que geralmente se forma em regiões de grande contraste térmico. Quando a massa de ar se desloca, leva as condições de temperatura, pressão e umidade, com características de sua área de origem, beleza. E tá aqui, eu nem vou ler a última parte, que é só para complementar. Ele diz o seguinte, ó, duas massas de ar que se encontram. E o mais importante agora para fechar a questão, já sei o que é massa de ar, e agora eu preciso entender o deslocamento. Galera, quando a gente fala de deslocamento de ar, o ar sempre se desloca das zonas mais frias para as zonas mais quentes. O ar mais frio ele é mais pesado, então ele tende a empurrar as zonas mais quentes. Será que tem essa resposta? Ou a letra A, choque entre uma massa de ar frio e uma massa de ar quente, em que a primeira avança, fazendo a segunda recuar. Galerinha, valeu! Salve, salve, galerinha! Sou o Marcos Vinícius, o teu professor de Geografia da nossa plataforma Gonçalves Dias para esse projeto, cara, que ele é um projeto sensacional, um projeto preparatório, todo para ti, estudante, tá? Preparatório para quê, Marcos? Para os dois principais certames aí de vestibular, tá certo? Uma mega revisão para o PAS, o EMA e para o Enem. Galera, uma série de aulas, 24 aulas por disciplina, só para tu ter noção, com os principais conteúdos que estes certames eles cobram, baseado em quê, Marcos? Muita resolução de questões. Estamos fazendo aí uma série de resoluções de questões de variadas temáticas, só para tu ter noção, galera, tá? A gente vai responder, por exemplo, em Geografia, mais de 100 questões de temáticas variadas ao longo destas aulas. Então é um preparatório intenso para ti te dar bem no teu vestibular. E o mais importante, de questões extremamente atualizadas. Estamos utilizando, tá, questões só da banca do Enem e só questões da banca do PAS, o EMA, extremamente recentes. Ou seja, para tu estar atualizado de como essas bancas elas trabalham, quais são as dicas, para que na hora tu chegue lá, ó, gabarite, alcance teus objetivos, beleza? Então não esquece, antes da gente começar essa aula, de seguir a plataforma Gonçalves Dias. E Marcos, que temática a gente vai trabalhar hoje? Galerinha, nós vamos trabalhar uma temática que o Enem, de maneira específica, vem dando muita atenção nas últimas provas, tá certo? Nós vamos trabalhar um assunto que é bem legal, tá certo? Precisa ter atenção, tem alguns termos aí que a gente vai trabalhar, mas tudo numa boa, tudo muito fácil. E o Enem, quando ele cobra, tu vai chegar lá e gabaritar. Nós vamos falar sobre os aspectos geológicos da Terra, ou seja, a formação do nosso planeta. Nós vamos trabalhar hoje, por exemplo, questões de placas tectônicas, vamos trabalhar, por exemplo, questões de separação, de terremotos, de tsunamis. Vamos falar sobre essa temática respondendo estas questões, belezinha? Só antes de começar, estou sempre lembrando toda a aula. Prova de Enem, prova de OEMA também tem estratégia. E nós estamos utilizando uma estratégia importante, tá? Que é a estratégia de analisar primeiro o comando da questão, para depois analisar o texto motivador. Só te lembrando, eu já expliquei em outras aulas, mas quando a gente vai olhar a estrutura de prova de ambos os certames, elas são muito parecidas em algum momento, né? Nós temos um texto motivador, nós temos um comando que vai perguntar o que realmente deseja e nós temos as respostas, tá? Uma dica que muitos professores utilizam é analisar primeiramente o comando, você vai entender o que de fato você vai procurar no texto motivador, para depois você buscar a resposta, tá? Inclusive, eu já até te citei outras vezes, que tem questões, tanto do Enem quanto da UEMA, que tu lendo já o comando, tu já consegue responder a questão sem precisar, às vezes, ir para o texto motivador. Isso te ajuda em tempo, que é importante. Fechou? Então, sem mais delongas, respira, oxigena e vamos para cima, que é sucesso, tem muita coisa bacana aqui. Olha aí, ó. Primeira questão, te falei, é atualizadíssimo. É questão do Enem 2021, a última prova que foi aplicada. Texto motivador, não vou ler ele contigo agora. Vamos para o comando. Olha o que o comando diz. O fenômeno apresentado no texto ocorre devido a quê? Tem um fenômeno que vai ser descrito e qual é a causa dele? É uma dessas aqui. O que causa esse fenômeno? É o movimento de placa tectônica, é a alteração do clima, é o desmatamento da vegetação, é o intemperismo da estrutura pedológica ou é o assoreamento dos mananciais hídricos? Eu quero saber a causa, mas para isso eu preciso saber que fenômeno é esse. Vamos lá para o texto motivador.
Ele diz o seguinte: a enorme fenda que pode separar o chifre da África do resto do continente. Opa, estou falando aí de questões geológicas, até já sei pela nossa temática. Olha o que o texto te diz. Em 2018, de março, algo estranho aconteceu. A terra começou a se abrir. Abre aspas. Minha mulher começou a gritar para os vizinhos, pedindo ajuda para tirar nossos pertences de casa, fecha aspas, contou Eliud Nirojog, tá? Desde então, a fenda no piso de cimento de sua casa não parou de crescer, tá abrindo, fazendo com que a família de Nijoroj e muitas outras fossem evacuadas. Opa! Dicas importantes. Ele já citou, chifre da África é um fenômeno que está acontecendo no continente africano, e a dica que ele está te dando aqui no texto aqui é que a Terra está se abrindo. Então eu tenho aí claramente, galera, algo acontecendo, né, na estrutura, principalmente geológica dessa região, né, na crosta, especificamente ali de movimentação, por exemplo, de placas tectônicas, tá? Marcos, então, o que seria aqui rapidamente? O que é que vai levar a essa movimentação? Eu poderia te dizer rapidamente, será que a alteração do clima? Ora, galera, características climáticas vão afetar, por exemplo, os fatores externos da superfície. O clima não vai, por exemplo, afetar para que o solo ele esteja, né, se abrindo, tá? De baixo para cima. Então eu já eliminaria, por exemplo, a parte letra B. Desmatamento da vegetação nativa também é uma alteração que ocorre na superfície, né, na parte exógena, tá certo? Então não é. Uma questão muito importante, quando a gente fala de movimentos, da questão da alteração do nosso planeta, vão existir dois tipos de agentes. Agentes endógenos, que são aqueles que ocorrem no interior do nosso planeta, e os agentes exógenos, que vão acontecer na superfície do nosso planeta. Tá? Você vai perceber que tanto a letra B quanto a letra C são alterações exógenas na superfície. Tá? E o texto te diz muito claramente que a alteração está vindo de dentro, ou seja, uma alteração endógena. Tá certo? Ele continua dizendo, intemperismo na estrutura pedológica. Marcos, o que é o intemperismo? O intemperismo nada mais é, galera, do que o desgaste de rochas pelos agentes do clima. Tá certo? Ora, se eu tenho desgaste de rochas, erosão de rochas pelo clima, pela chuva, pelo calor, por exemplo, pelo frio, são agentes exógenos, externos, que estão atuando, ou seja, é um fenômeno que está vindo da superfície. Então, também não é. É o assoreamento de mananciais. O que é o assoreamento, Marcos? Nada mais do que rios, né, corpos d'água, que vão perdendo a sua profundidade, porque sedimentos, né, basicamente matéria-prima, terra, por exemplo, vão caindo no fundo desse corpo d'água. Mas por que isso acontece? O assoreamento ele é uma consequência direta do desmatamento, galera, tá? Quando eu desmato, principalmente áreas ao entorno de corpos d'água, essa solo que está ao entorno tende aqui a se deslocar para o fundo, ou seja, novamente é um efeito que acontece na superfície. Então só aí eu conseguiria responder a questão. Eu já sei que o que está acontecendo ali é devido a uma movimentação endógena, uma movimentação de placa tectônica. A resposta é a letra A, mas eu quero te mostrar aqui a imagem, tá certo? Para situar. O que é esse chifre da África, Marcos? Essa região que fica mais a leste, tá certo, do continente africano, ela vem passando por um processo de separação, como você pode ver aqui, por exemplo, no continente africano, devido à movimentação de placas tectônicas. Aí anota aí com calma, tá? Para a gente fechar essa questão. Movimentação de placa tectônica. Sabemos que a nossa crosta terrestre ela é formada por várias placas que estão sobre o magma. E essa crosta terrestre ela não é estável, fixa. Não, ela está em constante movimentação, galera, tá? Justamente porque o magma está sobre alta temperatura. E quando essas placas tectônicas se movimentam, elas podem gerar três características, três tipos de movimento básico, tá? Os movimentos convergentes, quando duas placas se encontram. Quando duas placas se encontram, pode gerar terremotos, tsunamis, mas principalmente tu tem a formação de montanhas, dobramentos modernos, a gente vai falar disso mais à frente. As placas também podem se separar. Olha aí, ó, separação de placas. Na separação de placas nós chamamos de limites divergentes. Nota aí, limites divergentes, as placas se separam. Tá? Uma consequência direta dessa separação de placas vai ser a ascensão do magma, tu pode ter erupções vulcânicas, mas tu pode ter a separação de áreas e de continentes.
Esse processo do limite divergente, por exemplo, é o responsável pela separação do continente africano com, por exemplo, o continente americano, que se separaram ao longo aí da história do nosso planeta, dos milhões de anos. Belezinha? E o último contato a gente chama de limites, transformantes ou conservativos. Travou aqui, tá? Limites transformantes ou conservativos. O que é isso, Marcos? As placas deslizam uma sobre a outra, lateralmente, mas não há aí um encontro onde uma joga uma para cima e a outra desce, tá certo? Então, limites convergentes se encontram frontalmente, uma vai para cima, outra para baixo. Limites divergentes, elas se separam, ou limites transformantes ou conservativos, elas deslizam entre elas, beleza? Então, para a gente responder a questão, entendendo essa situação, tá? Nós sabemos que o que foi acontecido aqui é gerado pela movimentação da placa tectônica. Fechou? Demorei mais tempo nessa questão porque tudo aquilo que eu estou te falando agora a gente já vai utilizar para as próximas questões. Fechou? Bora aqui. Bora para a segunda questão. Questão do Enem 2020. Olha essa imagem. Alguma semelhança com a imagem passada? Com certeza, né, galera? O Enem, eu acho que quem elaborou essas questões do Enem, acho que elaborou seguidamente, gosta muito dessa região, né? Da região da África, aqui do chamado chifre da África. A gente já sabe. O que acontece nessa região aqui, Marcos? Ela está se separando, tá certo, do continente africano por ser um limite divergente, tá? Mas bora ver o comando. O que o comando te diz? Ele fala o seguinte: os aspectos físicos apresentados originalmente da atuação da força natural, né, originam-se, desculpa, da atuação da força natural de quê? Ora, nós sabemos que o que está gerando, galera, tá? Essa separação das placas tectônicas, essa movimentação justamente do continente, é a separação de placas. Essa separação de placas, galera, nós chamamos, anota bem aí, nós chamamos o processo de rifteamento, tá? Vou repetir para ti. Rifteamento. O que é isso, Marcos? Quando as placas elas vão se separando. Tanto é que esta região da África, ela tem uma alcunha. Ela é chamada de Rift Valley africano. Tá? Vou repetir. Essa região da África, ela é chamada de Rift Valley africano. Por que, Marcos? Porque esta parte aqui da Etiópia está se separando da região do continente africano. Tá certo? Agora fica fácil de responder, né, galera? Tá? Vamos lá. Então, os aspectos físicos apresentados nessa imagem, que fazem essa separação, se originam da atuação da força natural de quê? Letra A, da colisão de placas. É a colisão que está gerando essa separação? Não. Se fosse colisão, o continente ia subir um no outro, literalmente formando, por exemplo, cadeias montanhosas. Processo semelhante que ocorreu, por exemplo, a formação da Cordilheira do Himalaia, por exemplo. Ela é formada pelo encontro de duas placas tectônicas, tá certo? Então, letra A totalmente errada. Letra B, é pelo rifteamento da crosta terrestre que está se partindo e se separando? Sim ou não? Com certeza. Se tu sabe o nome dessa região, tu sabe, Rift Valley africano, é o rifteamento, ela está se quebrando, se partindo e se separando. Nosso gabarito aí, ó, facilmente, tá? É a letra B. Eu quero rapidamente tocar nessa letra C contigo, que ele fala de um termino interessante que a gente já vai usar na próxima, tá? Que é a chamada subducção. Marcos, o que é isso? É muito simples, tá? Embora o nome não seja muito comum, tá? Subducção, mas o processo é simples. Limites convergentes. As placas se encontram. Quando elas se encontram diretamente, a tendência é que a placa mais pesada desça e jogue a placa mais leve para cima. Quando esta placa mais leve ela ascende, ela sobe, ela forma novas cadeias montanhosas, que nós chamamos de dobramentos modernos, ok? Neste encontro de duas placas tectônicas, onde uma desce e a outra sobe, formando esses dobramentos modernos, eu tenho o processo de subducção. Captou? Então, o processo de subdução é o processo aí de formação de cadeias montanhosas em limites convergentes. Belezinha? Bora evoluir para outra questão. Eu não podia deixar de citar esse termo contigo, que é um termo importantíssimo, tá? Respira. Eu sei que é muita informação, mas tem mais coisa aqui para a gente falar. Questão 2019. Estou te falando que o Enem adora essa temática. Tu pode ver, caiu 2021, caiu 2020, caiu 2019. Nós temos a imagem do nosso planeta, tá certo? Terra, diferente do que nós conhecemos, não é verdade? Olha rapidamente.
Vou analisar o comando e depois eu volto para essa imagem. Diz o seguinte: a divisão política do mundo como apresentada na imagem seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade. Ou seja, se o nosso planeta não tivesse se modificado. Mas o que foi que se modificou? O que foi que alterou? Galera, essa é uma questão muito fácil. Era marcado pela estabilidade do ciclo hidrológico, pelo processo erosivo, pela estrutura geológica, pelo índice pluviométrico ou pela pressão atmosférica. Vou voltar para a imagem. Galera, o nosso planeta seria assim se nós tivéssemos uma clara estabilidade geológica, tá? O que não acontece. Anota bem aí, importante no teu caderno, tá? O nosso planeta, ele está, tá certo? Ou seja, é um movimento que acontece agora. Ele está em constante transformação, tá? Como assim, Marcos? Os nossos continentes, da forma que conhecemos, eles não estão assim unidos aqui, porque eles estão em constante movimentação e se separando ou se unindo, devido à movimentação das placas tectônicas, galera, tá certo? Inclusive, existe uma teoria muito famosa que vai explicar esse processo, tá? A chamada Teoria da Deriva Continental de Wegener, tá certo? Vou repetir para ti. Teoria da Deriva Continental de Wegener. É uma teoria muito simples. Wegener disse, estudando já os continentes, tá certo? Isso já no século XX, ele percebeu semelhanças de encaixe entre, por exemplo, o continente africano e, por exemplo, a América do Sul. E ele chegou à conclusão que esses continentes, eles estavam unidos algum dia, tá certo? Nesse supercontinente que inclusive tem um nome, chamado de Pangeia, tá? E Wegener diz o seguinte: na época ainda não existia nem tecnologia para comprovar o que ele disse, mas ele estava certo, tá? Era mais ou menos na década de 20 para a década de 40, mais ou menos, tá? Ele diz o seguinte, que o nosso planeta ele estava sobre placas tectônicas e essas estavam em constante movimentação. E essa movimentação fez com que os continentes se separassem. E o mais importante, esses continentes continuam a se separar. E foi esse movimento interno, esse movimento endógeno, que foi o responsável pela formação dos continentes como agora conhecemos, tá? Mas esses continentes, há milhões de anos atrás, estiveram unidos, formando um supercontinente chamado de Pangeia. Wegener estava certo. Isso nós chamamos da teoria da deriva continental. Então, questão fácil, né, galera? Vamos lá, vamos responder ela, tá? Então, essa divisão política do mundo apresentada na imagem só seria possível se houvesse uma estabilidade o quê? Geológica, ou seja, se as nossas placas tectônicas fosse só uma placa e elas não estivessem se movimentando, que não é o caso. Então, o nosso gabarito aí, ó, letra C. Fácil, né? Bora responder mais uma. Respira. Respira aí, tu que está me assistindo. Respira. Vamos lá. Quarta questão. Prova do Enem 2017. Cai, tá vendo que cai, né? Texto motivador. Não vou ler agora. Vamos lá para o comando. O comando diz o seguinte. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície. Eu não sei que fenômeno é esse, tá? Esses eventos estão concentrados em áreas vulcânicas, não vou nem ler a questão toda, faixa costeira, estreitas faixas de intensidade sísmica, escudos cristalinos ou áreas de bacia sedimentar. Então, tem um fenômeno que o texto vai te dizer e ele vai acontecer em uma dessas áreas. Vamos descobrir que fenômeno é esse? Vamos lá? Começou o texto. Vamos lá. O terremoto. Opa! Já grifa. Cara, dica para a tua prova de Enem. Sempre, se tu puder levar, leva aquela, além das canetas importantes para a tua prova, leva um marca-texto, marca as partes mais importantes, tá? Qual o fenômeno aqui? Ó? É o terremoto, já circula, já grifa ali, já deixa em evidência, tá? Então eu já sei rapidamente que o fenômeno que eu estou trabalhando é o terremoto, ou seja, o terremoto ocorre em quais áreas ali de maior probabilidade? Eu já consigo responder essa questão, mas eu vou ler o texto contigo, tá? Para a gente não deixar de falar. Ele diz o seguinte: o terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, todas as cidades de Concepción se deslocou, né? A cidade de Concepción, melhor dizendo, se deslocou pelo menos 3 metros para oeste. Buenos Aires, né, na Argentina, moveu-se cerca de 2
2,5 centímetros para o oeste também. Enquanto Santiago, mais próxima do local do evento... Opa! Outra informação importante. Santiago está mais próximo do terremoto. Por quê? Vamos lá, continuando, né? Mais próximo do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste e sudoeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendonça, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente. Então, galera, eu estou falando de terremoto. A pergunta clara é: o terremoto ocorre e está concentrado em que tipo de áreas? Galera, questão fácil, eu já falei para ti aqui. Terremotos vão ser consequência de contato de placas tectônicas, ou seja, eles vão ocorrer em áreas de choque de áreas de placas tectônicas, principalmente em limites convergentes, também em limites transformantes ou conservativos, tá certo? Então, onde é que eu vou ter aí terremotos de maior intensidade? Áreas de contato, tá? Áreas de abalo sísmico. Então vamos lá, letra A é área vulcânica? Não, galera. Letra B é faixa costeira, onde o assoalho oceânico recebe sedimentos? Também não. Letra C, estreitas faixas de intensidade sísmica no contato de placas tectônicas próximo a dobramentos modernos? Com certeza, o nosso gabarito é a letra C. Está aqui a imagem só para te mostrar áreas de encontro de placas tectônicas e está aqui o nosso gabarito. Galerinha, valeu, abraço. Olá, chicos e chicas, bem-vindos a mais uma aula de revisão aqui de preparatório para o PAS, UEMA, Enem. Professora Leda Jane aqui na área, professora de espanhol, e nós vamos dar continuidade a uma sequência de aulas desse preparatório que vai exatamente naquele ponto onde você precisa estudar, onde você precisa focar, tá? Porque é o que cai no vestibular, tanto da UEMA quanto da UFMA, tá? Então, vocês precisam fazer as anotações, que vocês, daquelas coisinhas que vocês mais têm dúvida. O material fica salvo, vocês podem ir lá assistir essas aulas várias vezes, tá certo, galera? E fazer as atividades, tá? Breve, as apostilas estarão disponíveis para vocês também, e aí fica tudo mais fácil de estudar. Não perdendo nunca o foco de quê? O que cai de espanhol na prova dos vestibulares, seja Enem, seja UEMA. Interpretação textual, compreensão textual, algumas coisinhas de gramática que caem na UEMA, tá? Mas o foco maior é a interpretação textual. Então, como toda aula, eu sempre digo para vocês que vocês precisam ter uma boa bagagem vocabular, vocês precisam ter um bom vocabulário, tá? Conhecer os verbos e os falsos cognatos e as conjunções, e aí você consegue tranquilamente traduzir o seu texto, responder suas questões, partindo das dicas que a gente dá aqui para vocês, tá? O texto, quando ele é muito extenso, você vai utilizar aquele método de leitura que nós já vimos em outra aula, tá? Stream, e você vai também focar lá no enunciado da questão, porque a partir de lá e das alternativas que o vestibular te pede, né, o material te pede, você consegue ir organizando as suas ideias e focar certo no texto, tá? E focar certinho lá no texto o que você quer saber. Traduzir um texto em espanhol não é tão complexo quanto inglês, né? Ah, você não tem noção nenhuma de inglês, você fica mesmo complicado, tá? Você se atrapalha. Mas espanhol, mesmo que você não tenha noção, nunca sentou para estudar a língua a fundo, você consegue fazer uma boa tradução, desde que você conheça essas coisinhas principais que a gente fala sempre aqui para vocês: verbo, falsos cognatos e as conjunções, tá? Hoje nós vamos estudar sobre idiomas e argot, idiomas e gírias. Pois é, no espanhol também tem gírias. Nós não vamos focar muito aqui em gírias específicas, tá? Porque o nosso objetivo aqui é responder questões. Mas eu trouxe aqui para vocês algumas coisinhas que vocês podem encontrar por aí. Então, argot ou germania é a linguagem convencional, especialmente utilizado por um grupo. Então, é uma linguagem convencional que é especialmente utilizada por um determinado grupo. O que é jerga?
é o nosso jargão, tá? Argot, gíria, jerga é o nosso jargão. Lembra do Caco Antibes, do Sai de Baixo, que é o personagem do Miguel Falabella? Odeio pobre, né? Então, toda a cena dele, odeio pobre. Esse é uma espécie de jargão. A atriz que contracenava com ele, que recentemente faleceu, ela também utilizava muito pão, pão, beijo, beijo, né? Então, ela dizia pau, pau, beijo, beijo. Então, é um jargão também. O salário, ó, também é um jargão. Quem que lembra do professor Raimundo? Pois é, o salário, ó, pois é. Então, também é um jargão. Então, o que é jerga? É a linguagem convencional, especialmente utilizado por um grupo de profissionais. Exemplo, jerga de médicos, abogados, comerciantes, artistas. Então, o jargão dos médicos, advogados, tá? Comerciantes e artistas. Comerciantes, porque como assim seria um jargão de comerciante? Vocês passam nas ruas principais de comércio dos bairros de vocês, tá? E sempre tem aquela pessoa que está lá na porta, batendo palma, olha, hoje tem queima total de estoque, aquela coisa toda. Então, ele fica repetindo aquilo e vira um jargão. São expressões que são utilizadas para representar alguma coisa que se quer falar, né? Lunfardo, lunfardo é a linguagem essencialmente porteño-bonaerense. Algumas palavras são tão utilizadas que se pode afirmar que pertenecem à habla cotidiana de esses argentinos. Então, é uma linguagem especificamente portenha, tá? Algumas dessas palavras são tão utilizadas que se pode afirmar que elas pertencem à linguagem cotidiana, tá? Dos argentinos. Então, eu tenho afanar, birra, fuleira, gamba, guio, guita, laburar, matina, milico, mina, otário, plata, lacana, pibe, tá? Aqui eu tenho afanar, que é roubar, tá? Birra, cerveja, tá? Fuleira é fuleira, que a gente usa muito aqui. Ah, tu é fuleira, menina. Para dizer que a menina não vale muita coisa, né? Ou a cara, tu é fuleiro, tu é um parceiro fuleiro, né? Para dizer que ele não combina muito legal com aquilo que você tá querendo, que ele é safadinho. Gamba, que é perna. Gil, que é tonto. Guita, que é dinheiro. Laburar, que é trabalhar, né? Laborar seria o verbo correto, né? Laborar seria a gíria, seria o lunfardo. Matina, que é manhã. Milico, que vem de milico mesmo, tá? É uma espécie de você chamar, tipo, como é que... Em São Paulo a gente chama reco, aquele soldado que é o soldado raso, né? O soldado que está começando, então chama-se reco, lá em São Paulo. Milico. Mina, que essa mina também é muito utilizada em São Paulo, garota, né? Gata, a gente chama aqui gata, né? Otário, que também é otário. Plata é uma outra forma de dizer dinheiro, além de gamba, tá? Ou de guita. Plata. Esses são só alguns termos que são utilizados igualmente na gíria brasileira com o mesmo significado do lunfardo portenho, tá? Então, são gírias bem parecidas. O que a gente usa aqui no Brasil? A birra a gente não usa muito para cerveja, mas afanar, né, a gente usa para... Ah, fulano afanou, né, minhas canetas na escola, por exemplo, né? Fuleira se usa muito, principalmente no interior. Gamba, a gente usa gambá, fulano é gambá, né? Para dizer que ele é sujinho, não tem muito a ver com o que significa lá na Argentina e nem aqui no Brasil, na tradução dele que é perna. Plata a gente usa para dinheiro, matina a gente usa para manhã, milico, aqui tem uma outra forma, né? Eu já ouvi se falar muito de milico no Rio, por exemplo, para milicianos, tá? Mina,
que se usa aqui em São Paulo. Aqui no Maranhão, a gente tem uma outra forma de falar mina, né? E aí gata, né? Essas coisas todas. Deixa eu ver o que mais tem algum. Bem, lacana, que é cadeia, né? A gente usa cana, só a cana, né? E PIB, que é garoto, que a gente não usa PIB para garoto aqui. Então, são algumas gírias que são pouco parecidas com as nossas. Outros significados são mesmas palavras, tá? Então, há palavras que têm outros significados e podem ser classificadas gramaticalmente como homógrafas. Elegimos uma seleção de términos do corpo humano e alguns de seus significados familiares ou figurados. Aquelas palavras que seguem o sentido figurado, tá, gente? Então, há palavras que têm outros significados e podem ser classificadas gramaticalmente como homógrafas, tá? Então, aqui eu coloquei algumas, né? Elegemos uma seleção de termos do corpo humano e alguns de seus significados familiares e figurados. Vamos ver. Então, eu tenho aqui para boca. Palavra boca, o substantivo. Então, qual é a definição? Qual é a definição? Orifício de la cabeza por donde los humanos e los animales tomam el alimento. Então, qual é o sentido figurado? Quedar-se com a boca aberta, quedar em suspenso ou admirado, tá? Então, tradução boca. Figurado, boquiaberto. Então, a tradução da palavra boca, a definição, como está lá no dicionário, é essa aqui, é um orifício que fica na cabeça, por onde os humanos e animais comem, né, ingerem seu alimento. No sentido figurado, como é que é? Boquiaberto, né? A gente costuma dizer, eu fiquei boquiaberto. Então, ficou com a boca aberta, né? Em suspense, ficou admirado. Quando alguém diz para você que você, eu fiquei boquiaberto com o que ela fez, né? Eu fiquei boquiaberto com a nota que Pedro tirou, porque ele só tirava nota baixa e de repente ele tirou um 10 depois de assistir às aulas aqui do pré-vestibular, tá? Então, braço, que é o nosso braço, tá? Então, o que é a definição real? Cada uno de los miembros superiores, desde el hombro hasta la mano, tá? Então, aqui eu tenho meu braço todo, tá? Aqui não fala de antebraço, aqui está falando do braço como um todo. No sentido figurado, a tradução é braço, tá? Escreve com Z, mas a tradução é braço. Ser o braço direito de alguém. Como é que eu posso? Eu tenho meu braço, bem aqui, como é que eu posso ser o braço direito da dona Ana, por exemplo, tá? Então, ser el braço derecho de uno, ser de sua maior confiança. Então, é ser de maior confiança de alguém. Então, você tem confiança no seu irmão, ele é seu braço direito. Você é dono do seu negócio, mas você tem um parceiro lá no seu negócio, ou uma secretária, ou uma funcionária, ou um funcionário, que é sempre o teu braço direito. Na tua ausência, ele está lá para resolver os teus pepinos. Não vão fazer isso na hora de estudar para a prova. Não dá para escolher o teu braço direito, a não ser que você combine com o seu amigo, que é muito bom de matemática, e você é fera em espanhol, então vocês vão ser o braço direito do outro para estudar. Mas na hora da prova é cada um por si, Deus por todos. Vamos lá, cabeça, parte superior del cuerpo de los humanos e de los animales. Então, o que é a cabeça, né? Então, parte superior do corpo humano, do corpo dos humanos e dos animais. Ah, professora, mas cabeça também não significa chefe? Sim, mas nós não estamos falando nesse sentido. Nós estamos colocando aqui partes do corpo humano. Está bem explicado no slide anterior quais palavras nós iríamos usar, tá? Então, quando a gente diz assim, esquentar a cabeça, não esquenta, né? Tem gente que é assim tão leve, né? Que o mundo está desabando, a pessoa não esquenta a cabeça com isso. Então, o que quer dizer? Calentar-se a cabeça, fatigar-se mentalmente, né? Mentalmente. Então, esquentar a cabeça não é botar foguinho aqui, não. É ficar estafado, é ficar estressado, esquentar a cabeça com uma determinada situação. E isso é muito perigoso, porque você pode
adoecer de tanta preocupação, de você tem que levar a vida não jogando para o vento, mas, né, ter aquele meio termo. Então, não dá para só esquentar a cabeça. A gente tem que esquentar a cabeça na hora que o problema surge, mas tem que buscar as soluções, tá certo? Vamos dar continuidade e vamos entrar nas questões. Então, bem aqui eu tenho uma questão do PAS UEMA 2016, que diz assim, Span English e Cyber Span English. Essa aqui é uma expressão muito comum, muito atualmente usada, tá? O Span English, tá? A professora Michele de inglês também já falou sobre isso. Então, el Spanish es un castellano salpicado de palabras inglesas, literales o adaptadas a la fonética y grafías del español, que se ha impuesto en aquellos lugares donde el inglés es la lengua nacional y hay un alto porcentaje de población de origen hispano. El resultado es un mestizaje o cóctel lingüístico que sirve para la comunicación. ¿Sirve realmente? Parece que sí, al menos en centros urbanos como Nueva York, con un 25% de población hispana y numerosos diarios semanarios, emisoras de rádio e canais de televisão em castelhano. Tá. Aqui eu tenho uma notícia, né, uma informação. O espanhol aqui, né, o termo Span-English, tá, Spanglish, ele é um castelhano salpicado, tá, de palavras inglesas. Sabe o portunhol, que nós misturamos aqui o português do Brasil com o espanhol e a gente vai fazendo umas leituras e umas falas bem interessantes? Pois bem, é mais ou menos isso, tá? As palavras, salpicadas de palavras inglesas, né, que elas são adaptadas foneticamente e tem a sua escrita em espanhol, tá? Que acaba sendo imposto por aqueles lugares onde o inglês é a língua nacional, tá? Porém, apesar de ser a língua nacional, eu tenho uma porcentagem bem grande da população, uma boa porcentagem, que é de origem espanhola, tá? Que é de origem hispano, que é hispanohablante. O resultado é uma mistura, um coquetel linguístico que serve para a comunicação. Mas será que serve realmente, né? Então, parece que sim, ao menos em centros urbanos como Nova York, tá? Muita gente vai dos países hispanohablantes, do México, da Espanha, para Nova York em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida, principalmente de estudo e de trabalho, tá? Então, tem uma média de 25% da população espanhola e inúmeros revistas, jornais semanais, emissoras de rádio, canais de televisão que utilizam o castelhano. Então, por isso foi criado essa variação do idioma, digamos assim, essa mistura. Bem, segundo o texto, tem uma mistura, uma mescla, uma mistura da linguagem espanhola com a língua inglesa, resultando em um fenômeno linguístico. Esse fenômeno ocorre porque la lengua inglesa y la española, por serem usadas igualmente en América del Norte, son fuertes. Dos lenguas poseen igual valor cultural en América del Norte por se originare del latín. Lengua española tiene autonomía cuando se establece en la comunidad estadounidense. Lengua es herencia cultural de un pueblo muy fuerte, por lo tanto se manifiesta. Lengua española se sobresale porque es más fuerte que a língua inglesa. Então, eu tenho aqui, observem, eu acredito que, como vocês já assistiram às outras aulas de espanhol, vocês já observaram que a questão, eu não preciso nem dizer lá na frente que ela é da UEMA, tá? Porque ela é um formato da questão da UEMA. Por que ela é um formato da questão UEMA? Texto em espanhol, enunciado em espanhol, respostas em espanhol, alternativas em espanhol. Tá? E enquanto eu estou enchendo linguiça aqui para vocês, falando sobre essas dicas, vocês com certeza já responderam a correta.
duas línguas possuem o valor igual na América do Norte por se originarem no latim. Então, as línguas latinas, elas têm essa maior facilidade de criar esses fenômenos linguísticos, tá? Tanto quanto o portunhol, embora o portunhol ele não é reconhecido em lugar nenhum. Só aqui que a gente enrola, o brasileiro quando vai para a Espanha, quando vai bem ali no México, tá? Quando atravessa aqui para a Argentina, tem muita excursão para a Argentina, e arrisca um portunhol, tá? Mas nem sempre se faz compreender. E o portunhol é muito mais delicado de você utilizar do que os peninhos. Aí eu tenho aqui um quadrinho da Mafalda. Lembra que eu falei para vocês já em outras aulas que a Mafalda é o quadrinho mais utilizado nas provas de espanhol? Pois bem, me prestas una parte del diário, papá? Toma, gracias. La frase de hoy. Pero la frase de hoy, más conozco a los hombres, más quiero a mi perro, Diógenes. Que classe de periodismo é este? Falta a opinião del perro. Tá? Então, eu tenho aqui um quadrinho onde a Mafalda, que ela é bem polêmica, né? Ela vai e te pede o jornal para o pai. E aí ela faz esse comentário. E nós temos aqui a pergunta. Para a Mafalda, é uma contradição no periódico, e por isso ela fala falta da opinião do cachorro. A ideia contida na expressão em destaque é que o cachorro deve suportar tudo que o homem deseja para esse racional? A opinião do homem é suficiente para o cachorro porque são amigos? O homem crê que o cachorro deve obediência a ele, pois é seu dono? O cachorro não é tão amigo do homem, já que ele, né, se aborrece com ele. O cachorro pensaria distinto do homem se pudesse dar sua opinião? Pensaria isso do homem se pudesse dar sua opinião? E a resposta correta: será que ele pensaria exatamente isso do homem? Ficamos por aqui.